Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós começamos mais um dia graças ao nosso Deus. Nesta manhã eu quero pensar com você a respeito de uma orientação que Paulo dá à igreja de Corinto. Algo que ele fala com o intuito de despertar um maior envolvimento, um maior comprometimento do povo de Corinto com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor, com os princípios do Senhor. Paulo percebe que aquela igreja não estava levando tão a sério a sua caminhada com Deus e ele escreve esta orientação. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 24, ele diz o seguinte, ele faz a seguinte exortação: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Vou ler novamente para você. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Sabe, queridos, eu sou um amante de esporte. Sempre gostei de praticar esportes. Sempre, desde a minha juventude, mesmo não tendo muita habilidade com alguns esportes, não me dando bem em algumas áreas, mas eu sempre fui muito persistente. Não tinha habilidade, mas tinha persistência, tinha coragem, tinha vontade. E com isso, de alguma maneira, eu conseguia, acabava me destacando de alguma forma. Pois bem, mas uma das coisas que eu sempre aprendi com os esportes, seja jogando bola, ou vôlei, ou nadando, ou ping-pong, ou qualquer tipo de esporte que eu praticava e que eu sempre gostei de praticar, todos eles tinham regras, tinham normas. Todos eles eram norteados por regras. Havia toda uma normatização para aquele esporte. Não adiantava eu tentar infringir algumas regras para tentar vencer que não funcionava. Não adianta, não era dessa forma. Eu tinha que levar tudo dentro das regras. Nós vivemos numa sociedade onde muitas vezes nós, enquanto cristãos, estamos entrando numa vibe que o mundo está, de que as regras não são tão importantes, que as normas, que os princípios não são tão importantes. Nós não podemos simplesmente, irmãos, mudarmos a regra de um jogo no meio dele para que nós possamos nos beneficiar. Não funciona assim. Eu não posso agora, porque eu de repente dei um corte na minha bolinha de ping-pong e ela bateu fora da mesa, eu querer colocar que aquela bola valeu ponto. Para mim não funciona. Eu não posso simplesmente chutar a bola e bater na trave e falar, não, a bola na trave é gol. Eu não posso fazer isso. Existem regras. E Paulo escreve exatamente isso para aquela igreja. Paulo tenta orientá-los. Paulo os adverte que não adianta nada entrar em uma corrida, participar de um esporte, se você não competir corretamente, se você não se esforçar, se você não se empenhar. Na verdade, Paulo não estava nem um pouco preocupado com os prêmios de uma corrida de fundo, ou com a corrida de 100 metros, ou com a maratona, ou com qualquer tipo de esporte. Na verdade, Paulo estava usando algo que era peculiar daquela época para trazer um ensinamento para aquele povo. Paulo estava simplesmente tentando falar para aquela igreja, olha, não adianta nada vocês ficar frequentando cultos, não adianta nada vocês ficarem na igreja 1 ou 2 vezes por semana se vocês não levarem a sério os princípios de Deus. Se vocês não colocarem em prática aquilo que Deus estabeleceu como norma para uma vida com Ele, de uma caminhada com Ele. Sabe, queridos, a vida, na corrida da vida que nós estamos competindo todos, nós temos regras que a palavra de Deus estabelece. Nós temos um livro que nos dá um padrão, um livro que dá parâmetros
para tudo aquilo que formos fazer se nós quisermos ganhar esta corrida. Este livro chama-se Bíblia. E eu não posso simplesmente escolher aquilo que eu vou praticar e aquilo que não me agrada. Eu não posso simplesmente pegar partes da Bíblia que agradam o meu coração ou o meu ego e aquelas que eu não gosto, que me confrontam, eu simplesmente passo por cima delas. Eu não posso simplesmente pegar um versículo, por exemplo, como o versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e ficar esperando que todas as coisas agora vão dar certo na minha vida, mas eu simplesmente ignorar o versículo que diz: negue a si mesmo e tome a sua cruz e segue-me. Eu não posso simplesmente escolher, por exemplo, um versículo da Bíblia que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas desde que eu ame esse próximo seja bom para mim. Mas se esse próximo for alguém que eu não goste, alguém que eu não tope, ou alguém que eu não vá com a cara dele, então eu simplesmente não quero, não vou colocar em prática isso na minha vida. Eu não posso simplesmente escolher a parte da Bíblia que diz que o Senhor vai perdoar todos os meus pecados, quando na verdade eu não perdoo ninguém que erra comigo. Então, Paulo está dizendo para esta igreja: se vocês querem vencer essa corrida, vocês querem de fato chegar nela como vencedor, porque competir só por competir não funciona. Não seria inteligente da tua parte estar correndo que nem um louco, sem esperança de ganhar. Mas Paulo fala, não é todos que ganham, não é todos que chegam lá como vencedores. Muitos vão ficar pelo caminho. Por quê? Eu respondo para você: porque elas estão escolhendo as regras da palavra de Deus que elas querem praticar. Isso me serve, isso não me serve. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Sabe, querido, eu preciso ser muito sincero com você nesta manhã. Se você ainda está nessa uma de que isso eu concordo da palavra, isso eu não concordo, talvez você nunca conheceu Jesus. Talvez você nunca tenha tido uma experiência verdadeira com Cristo. Porque quando eu encontro de fato com o Senhor Jesus, a primeira coisa que eu quero fazer é alinhar minha vida com a palavra do Senhor. Independente do que está escrito, se é uma ordem de Deus, se é um mandamento de Deus, se é uma orientação de Deus para a minha vida, eu vou obedecer. Afinal de contas, quem é o Deus nessa relação? Você ou o Eterno? Quem criou quem nessa relação? Nós fomos criados por Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Então entenda, não adianta nada ficar correndo esta corrida da vida se você não decidir corrê-la certa. Por que muitas pessoas têm fracassado, têm perdido, têm naufragado, têm afundado as suas vidas? Porque estão correndo errado, estão tentando mudar regras para benefício próprio, estão querendo pegar partes da Bíblia que lhe é conveniente, outras partes simplesmente eu pulo, eu ignoro. E por isso estão cada vez afundando mais. Ou você cumpre as regras que estão propostas pela corrida e então você terá chance de ganhar esse prêmio, ou se você tentar correr de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito, certamente você vai perder. Você não vai chegar ao final desta corrida. Pai, que esta palavra nesta manhã possa trazer lucidez às nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, mova os nossos corações. Deus, e se nós estivermos correndo errado esta corrida, de forma que estamos comprometendo as nossas vitórias, as nossas conquistas, as nossas alegrias, nos ajude a mudar tudo isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a jogar conforme as Tuas regras, Senhor. Conforme as regras que o Senhor estabeleceu nas Tuas palavras, na Tua Escritura Sagrada. Que nós possamos, ó Deus, banir de nós todo egoísmo, toda
insubmissão, rebeldia, ao ponto de não querermos fazer conforme está escrito na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a de fato vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos e corrermos da forma que o Senhor quer que nós corramos, a fim de que possamos, ó Deus, no final desta corrida da vida, alcançarmos, ó Deus, a coroa eterna que é o nosso prêmio maior. Assim eu oro, ó Deus, grato ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.